Questão aí sobre direção defensiva. Marque a incorreta. A regulagem correta da luz é de muita importância para a segurança do condutor, do trânsito, na verdade. Na luz baixa, o farol do lado direito deve ter uma elevação de 15 graus em relação ao farol do lado esquerdo. Esse desnível permite o quê? Imagine comigo, os faróis baixos do seu veículo, do seu carro, né, vamos dizer assim, eles jogam para o chão. Eles têm um alcance mínimo ali, mas não pode ser muito longe para não pegar no olho de quem vem de sentido contrário. Entretanto, quando você está dirigindo ali à noite, que é o momento que você vai mais precisar do farol, considerando que às vezes durante o dia a gente usa também dentro de túneis, sob chuva ou em rodovias de pista única, à noite você precisa ter uma visibilidade ali da margem direita da via, onde você consegue ver bem o limite da via pela linha marginal ali direita, você consegue ver as placas de trânsito, você consegue ver um pedestre, um ciclista que estiver transitando ali pelo acostamento, consegue ver o ângulo da curva. Então, esse farol baixo do lado direito, propositalmente, ele é regulado 15 graus mais alto que o do lado esquerdo. Do lado esquerdo é o que projeta dentro da pista. Então, esse, para não pegar no olho de quem vem de sentido contrário, ele fica para o chão mesmo. Enquanto do lado direito, aí sim, eles elevam ele um pouquinho, porque está jogando para a margem da pista, não está pegando o olho do motorista que vem de sentido contrário, então fica lindo, né? Só que a questão que está pedindo é incorreta. Por que então que eles regulam esse retrovisor ou esse farol do lado direito um pouco mais elevado? Para isso aqui, para iluminar a margem direita da via? Sim. Para tornar visível as placas de sinalização? Também. Para ter um alcance de até 750 metros, veja, 750 metros é quase 1 quilômetro. É muito longe, né? Não é. Isso aqui não pode ser a resposta correta. Essa aqui é a incorreta. Então está aqui, incorreta, letra C. E se você observar, melhorar a visão do acostamento pelo condutor? Sim, porque ele vai conseguir ver pelo acostamento um pouco mais distante. Na verdade, aqui o Detran colocou 750 metros, mas na verdade é 75 metros, tá? 75 metros, beleza, é quase 100 metros. Isso do lado direito, o farol do lado direito, jogando para o acostamento, para a margem direita, porque dentro da pista, o farol esquerdo, por exemplo, 75 metros já pega no olho de quem vem de lá para cá. Aí colocou aqui 750 metros, que é para quem estudou a fundo, sabe que a distância é 75, opa, é falso aqui, 750 é muito longe, é quase 1 quilômetro, aí não dá. Achei então a incorreta, letra C. Mais uma de direção defensiva, transitar com o veículo desengrenado, coloca no ponto morto, né, na banguela que a galera fala. Em declive, óbvio, na descida, joga no ponto morto e deixa ele descer desengrenado. Além de infração de trânsito, média é infração. Eu sei que é difícil para o agente fiscalizador vislumbrar uma situação dessa. Como é que ele vai saber que o carro está desengrenado, né? Difícil. Mas existe essa infração e ela é média. Também é considerado automatismo incorreto. O que é um automatismo? São coisas que o condutor faz ali de forma tão repetida que acaba ficando involuntário, inconsciente. Eu penso que sim, o pessoal mais antigo, de tanto ficar colocando o carro no ponto morto para poder economizar combustível, eles acabaram criando isso como um hábito. Sem perceber, vai descer uma ladeira e já joga no ponto morto e deixa descer. Pode ser essa a resposta. É um comportamento para economizar combustível? Olha, até funcionava muito antigamente, quando os veículos tinham um sistema de alimentação do tipo carburação, que usa carburador. Hoje em dia, com injeção eletrônica, se você fizer isso, se você jogar no ponto morto para descer a ladeira, além de perigoso, porque seu carro vai estar totalmente solto, sem a ajuda do freio motor, ele vai aumentar o consumo de combustível. Por incrível que pareça, vai gastar mais combustível. Então esquece essa ideia antiga e antiquada, que se não usa mais, além de perigoso, é infração e aumenta o consumo de combustível. Então aqui não funciona não. É um automatismo correto? Olha, nós temos aqui as chamadas irmãs brigonas, né? A letra A e a letra C são muito parecidas, então elas são irmãs. Só que uma fala que é automatismo incorreto, a outra fala que é automatismo correto. E existe um macete que eu sempre ensino, que é, quando você encontrar duas irmãs brigonas numa questão, a resposta tem que ser uma das duas. Então, se eu sei que tem que ser uma das duas brigonas, eu já vou eliminar a letra B, que já estava eliminada inclusive aqui, e a letra D. Já vou eliminar. Tem que ser A ou C. E aí você responde para mim. Colocar o veículo no ponto morto, desengrenado ali, na banguela,
para descer uma ladeira, você considera incorreto ou correto? Incorreto, né, gente? Letra A. Acabei de mostrar aqui que é perigoso, é infração de trânsito e aumenta o consumo de combustível. Então, incorreto, sem dúvida. Direção defensiva. Um fator importante na ocorrência de sinistros ou acidentes de trânsito é o estado de conservação do veículo. Claro, o veículo, se ele estiver em bom estado de conservação, ele vai te colocar em menos situações de perigo. Agora, imagina um veículo em mau estado de conservação. Freios já não estão uma grande coisa, às vezes nem tem. Pneus já... Farol, às vezes você precisa do farol, não tem, está queimado ou desregulado. Está vendo como é que a condição do veículo é muito importante para diminuir ali o risco de sinistros, de acidentes? Pois é. Só que até aqui o Detran está só afirmando, ele não está perguntando nada. Daqui para frente é que ele vai perguntar. Ó. Porém, qual é a mais importante, olha só, das condições adversas a ser considerada? Aí, diante de uma pergunta dessa, você tem que saber quais são as condições adversas que existem. Né? São 6. Nas alternativas, o Detran já trouxe 4 para você. Então, você não precisa nem lembrar das 6. Você apenas vai analisar, dentre essas 4, qual que você considera mais importante. Olha que interessante, o Detran abriu a questão falando do veículo. Veículo, né? Só que ele meteu um porém aqui. Porém, então quer dizer, apesar dele mostrar que o veículo é importante... Ele está querendo dizer que o veículo não é o mais importante. É isso que a questão está trazendo para a gente. Ó. Porém, qual que é o mais importante? Então, de cara, você já elimina o veículo. O veículo eu já sei que não é, porque o Detran mesmo falou que não é. Ó. Ele está falando que é importante, porém, tem um outro aí mais importante. Seria, então, o trânsito, a estrada, quer dizer, a via, né, a pista, ou o condutor. Desses 3, qual deles você acha que é mais importante aí para evitar a ocorrência de sinistros de trânsito? Todo mundo vai aqui, né? Mais de 90% dos sinistros de trânsito acontece por conta de falhas humanas. Condutor. Então, disparado, ele é o mais importante dentre essas condições adversas aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Direção defensiva. Alguns fenômenos naturais são coisas que acontecem naturalmente. Calor, frio, chuva, geada, cerração. Então, alguns fenômenos naturais reduzem a nossa capacidade visual e podem tornar-se tão extremos, chegar tão no limite, que nos impossibilitam de ver outros veículos em condições adversas. Qualquer tipo de situação, né? Quando fala diversas, situações gerais. Aqui esses fenômenos estão relacionados. Visual. Eu estou procurando um fenômeno natural que está relacionado a prejudicar a sua visibilidade. Bora ver? Luz. Opa, de cara, né? Mas aí você pensa assim... Mas luz, fenômeno natural relacionado à luz? Claro, é. O sol, não é? Com o sol, de dia, claro, você enxerga muito melhor. Sem sol, não enxerga tão bem, depende dos faróis, que aí já não é um fenômeno natural, é um fenômeno artificial. Quer ver outro exemplo? Sol demais, porque quando fala aqui, ó, tão extremos, chegou no limite, sol demais, pega no seu olho, ofusca a sua visão, tá vendo? Então tem tudo a ver essa letra A. Veículo não é fenômeno natural. Estrada não é fenômeno natural. Trânsito não é fenômeno natural. Agora, luz sim. A luz do sol é um fenômeno natural. Letra A resposta. Questão até fácil, mas requer muita interpretação. Então, acompanhe comigo aqui o meu raciocínio, o meu desenvolvimento durante a questão, para você usar essas mesmas técnicas e artimanhas aí na hora da sua prova. Mais um é de direção defensiva. Aceleração ou desaceleração do veículo tem relação direta com qual dos fenômenos da física abaixo relacionados. Eu sei que o pessoal fica escabelado aí quando fala física. Nossa, para tirar a carteira basta que eu tenha aprendido a ler e escrever lá. Ler, nem escrever você precisa, só ler mesmo e marcar lá. Eu nem estudei física na minha vida, pois é.
Mas para tirar a carteira, a gente precisa conhecer alguns conceitos básicos de física, para entender que você não pode pular de cima de um prédio, porque a lei da física chamada atração da gravidade, ela vai te puxar para o chão e você vai se esborrachar lá embaixo, não é? Só que isso aqui não tem a ver com o trânsito, né? Tem a ver com a nossa vida cotidiana. Pois é, só que no trânsito também tem isso. E você estudou isso durante o treinamento, durante o seu curso, direção defensiva, e agora vai aplicar, vai responder isso aqui, ó. Aceleração e desaceleração. Quando você acelera, imagina você numa moto, acelerou, o peso vai para o eixo de trás, o da frente fica mais leve. Quando você desacelera, acontece o contrário. Vamos supor, quando você freia, o peso vai para o eixo da frente e o de trás fica mais leve. E isso é um comportamento da física, que tem nome. É isso aqui, ó. Transferência de massa. Massa não é exatamente peso, não é exatamente. Mas para nós, meros mortais, que não somos especialistas em física, vamos entender que é o mesmo que peso. Já vai ser suficiente para você conseguir responder perguntas relacionadas ou dessa natureza aqui, desse tipo, tá? Então, quando eu falei acelerou, o peso vai para trás. Esse peso é a massa. Freou, o peso vai para frente. Esse peso é a massa. Letra D. Professor, mas aí não acontece a força centrípeta? Acontece, só que isso aqui não é o motivo, isso aqui é a consequência. Aderência, acontece uma perda de aderência? Sim, imagina, você freou, o peso foi todo para o eixo da frente, o de trás ficou mais leve, perdeu a aderência. Mas isso não é o motivo, isso é a consequência. Sobreesterçamento também, mas é a consequência. Eu sei que é difícil, eu sei que é chato, você precisa de voltar e revisar isso dentro do conteúdo, porque aqui a gente está só analisando uma questão. Todas aqui têm relação indireta, mas relação direta, essa aqui, ó, transferência de massa. Acelerou ou desacelerou é o peso que vai para frente ou para trás. D de dado. Direção defensiva. Os retrovisores, os faróis, vidros e limpadores de para-brisa, na direção defensiva, podem ser considerados equipamentos de quê? Comunicação, vamos ver, ó. Retrovisores. A gente consegue se comunicar pelos retrovisores? Não, né? A gente olha os retrovisores e vê que está aproximando alguém. Mas você comunica com outras pessoas que estão lá de fora, com pedestres, ciclistas, pelos retrovisores? Não, né? Não tem como. Então aqui está fora. São de uso obrigatório? Olha, o termo obrigatório não tem relação com direção defensiva. Direção defensiva não obriga nada. Quem obriga são as normas, as leis. Veja, aqui nós temos, inclusive tem situações no trânsito em que pela norma a gente não precisaria parar, mas a direção defensiva recomenda que a gente pare por segurança. Tá? Então a direção defensiva ela diverge um pouquinho da norma às vezes, porque ela coloca a segurança em primeiro lugar e não simplesmente o direito. Tanto que a direção defensiva fala, ó, abra mão do seu direito quando for preciso para cuidar da sua segurança e de outras pessoas. Então, o obrigatório é norma, não tem relação com direção defensiva. Segurança, então os retrovisores, faróis, vidros e limpadores de para-brisa são equipamentos de segurança. Retrovisores, sim, eu olho os retrovisores para ter segurança na hora de fazer uma manobra, mudar de faixa, pode ser. Faróis, com certeza, porque à noite sem farol, menos segurança. Vidros, esse vidros aqui no sentido de vidro, o para-brisa, vidro traseiro, vidros laterais. Se não tiver o para-brisa, é inseguro? É, nem pode, nem infração. Então tem relação com a segurança. Limpador de para-brisa também, segurança, para limpar ali para poder ter o vidro limpinho. Mas todos os equipamentos da direção defensiva têm relação com segurança. Não seria isso aqui uma redundância? Vamos analisar então a letra D para ver se ela não convence a gente mais. Seriam então equipamentos de informação visual? Pelos retrovisores eu vejo? Sim. Faróis me faz ver melhor? Sim, principalmente à noite. Vidro, se estiver limpinho, tudo bacaninha? Sim, é por meio deles que eu vejo. Imagina se no lugar do vidro fosse uma lata. Você ia conseguir ver lá fora? Não ia, né? Limpadores de para-brisa, da mesma forma. Então veja, aqui é muito genérico. Letra C é muito genérico. Agora o D, sim, são equipamentos de informação visual. Inclusive dentro da resolução do CONTRAN que traz os equipamentos, todos esses aqui são relacionados como equipamento de informação visual, tá? Guarde isso. Direção defensiva. Assinale a definição correta de drogas psicoativas. Psico.
mexem com a sua psique, né? Com a sua mente, com o seu comportamento. Ativas, tomou a droga ou ingeriu, aplicou, ela já está ali ativando ou trabalhando de forma ativa na sua mente, no seu comportamento. Qual que é a definição correta disso? É uma questão bem técnica, né? Nem deveria perguntar em prova, dessa forma aqui, até poderia, mas de forma mais voltada para a prática, mas tanto pergunta que está aqui, né? Então vamos lá. São substâncias que alteram vem no sentido de ativo. O nosso sistema nervoso, sim, o nosso sistema nervoso é o sistema que cuida aqui, ó, comportamento, mente. Certamente vai ser essa a resposta. Bebidas com alto teor alcoólico. Bebida com alto teor alcoólico é considerada uma droga psicoativa? É. Mas veja bem, se fosse essa a resposta, o Detran quisesse essa como resposta, essa outra aqui também, ó, bebidas alcoólicas misturadas, também seriam. Aí B e D teriam que ser a resposta. Sem contar que o Detran aqui está pedindo a definição correta. Definição, não é tipo. A bebida é um tipo de droga psicoativa. É uma droga lícita, né, gente? Já não é proibida, mas ela é uma droga. Bebida alcoólica é uma droga, assim como cigarro. Não é a definição. Bebida alcoólica não é definição, é um tipo. Então eu já vou eliminar B e D, porque se fosse uma, teria que ser a outra. Substâncias que provocam sonolência. Tipo. Está falando de tipo novamente. Está fora. Substâncias que alteram o sistema nervoso. Essa é a resposta. Letra A. Direção defensiva. Marca a alternativa que melhor responda a seguinte questão. Tome cuidado com essas questões que vêm com essa historinha de melhor respondam, tá? Porque costuma ter várias respostas ali dentro, uma, duas, três ou todas, mas está querendo saber aquela que melhor responde. Tá vendo? A única maneira de se tirar algum proveito de um sinistro de trânsito é fazendo a ocorrência policial. Eu vou fazer a ocorrência porque depois eu vou conseguir provar na justiça que eu estava certo e vou receber então os prejuízos que eu tive aqui com esse sinistro, com esse acidente. Você acha que isso aqui é uma maneira de tirar proveito? Realizando a perícia técnica, se a letra A for certa, a B também é. Recebendo o seguro, seja ele o seguro obrigatório, já extinto, foi extinto no final de 2024, ou o seguro do veículo, seguro patrimonial, ou aprendendo como agir para evitar que ele se repita. Ele quem? O sinistro, o acidente, esse aqui, ó. Qual das quatro vocês acham que tem melhor relação com a direção defensiva, que está preocupado com a sua segurança? É fazer a ocorrência para ter razão na justiça? É realizar a perícia técnica para ter razão na justiça? É recebendo o seguro obrigatório para ressarcir ele seus danos? O seguro, aliás, patrimonial para ressarcir seus danos? Ou aprendendo como agir para evitar que ele se repita? Qualquer pessoa na hora da prova, em sã consciência, vai pela D de dado. Aí. Mais um aí de direção defensiva. Para um deslocamento tranquilo, com o mínimo de interferências possível, o condutor deve definir o itinerário com antecedência. Claro, gente, sempre que eu vou realizar uma viagem, a primeira coisa que eu faço é entrar ali no Google Maps ou qualquer outro aplicativo que você goste aí, ver quais são as rotas possíveis e definir qual delas, qual o itinerário eu vou usar. Às vezes eu não vou pelo mais perto ou mais rápido, eu vou por aquela que a paisagem é mais bonita, ou que eu vou ter melhores pontos para eu poder fazer paradas para descanso, para me alimentar, para ir no banheiro. Tudo isso é importante na hora de definir um trajeto. Mas definir com antecedência, é claro. Esse é um ponto interessante para você ter um deslocamento tranquilo com mínimo de interferência. Evitar indecisões nos cruzamentos. Sim, eu estou dirigindo, se eu chego num cruzamento e fico indeciso, evitar indecisões é bom. Ter rotas alternativas de trajetos? Bom também. Imagina que você vai numa... chega em um determinado ponto, a ponte tal lá caiu. Ou aconteceu um desmoronamento, tem barranco dentro da pista. Como é que você vai fazer? Vai ter que voltar todo o trajeto ao estaca zero? Então você tem que ter rotas alternativas. Pense nisso também. Serve. Todas as alternativas acima? Sem dúvida. 80% das vezes que aparece esse todas aqui, essa é a resposta. Então, se você estava em dúvida, pronto. Esse é o macete que você vai usar para te convencer. Mais um aí, direção defensiva. Qual dos equipamentos abaixo relacionados deve ser ajustado, levando em consideração a altura da linha dos olhos e das orelhas?
Equipamentos que vão ser ajustados, que vai ser ajustado, né? Qual dos equipamentos vai ser ajustado, levando em consideração a altura dos olhos ou das orelhas? Seriam os retrovisores? Os retrovisores, óbvio que eu vou levar em consideração a altura da linha dos olhos, mas as orelhas, o retrovisor não é para escutar nada, tá fora. O encosto de cabeça, é ele, ó. O meio do encosto de cabeça tem que estar alinhado com a altura das suas orelhas e dos seus olhos. Seguindo essa linha aqui, ó. Certamente vai ser essa a resposta, hein? Cinto de segurança? Não, eu chego, ponho o cinto. Quando eu vou ajustar o cinto, eu tenho que me preocupar para não ficar pegando meu pescoço, né, me incomodando. Mas olhos e orelhas? Absolutamente não. Protetor contra a luz solar, que é o quebra-sol. O quebra-sol você vai ajustar ali, considerando olhos, né? O sol está batendo no seu olho, você baixou a linha dos seus olhos. Mas orelha? Não. Letra B de bola, a resposta.